Então não tem como eu tomar uma decisão baseada no tempo, assim, bem, o que tá acontecendo agora? Enfim, quando a gente não tinha dinheiro, bem, o que estava acontecendo agora é que parecia que não ia dar certo. Parecia que a gente nunca sabia se a gente ia conseguir pagar o parto, por exemplo. Entendeu? Então, era de alguma maneira uma mistura entre uma confiança de que ia dar tudo certo e tinha uma dose de doideira mesmo, sabe? Mas eu acho que a santidade tem uma dose de doideira. Tem que ter um lançar. Eu lhe garanto isso. Tenho certeza absoluta. Então, assim, enfim, mas a gente sabia, o que eu queria dizer é que a gente tem que assumir essas nossas responsabilidades e as nossas escolhas. O que eu quero dizer? O pessoal que fala, eu tenho filho, mas a minha mãe vai cuidar dele. Mas a minha mãe vai me ajudar financeiramente. A minha mãe que vai pagar a escola. Ou, sei lá, eu vou viver de providências de algum jeito. Isso tá muito errado, entendeu? A gente tem que assumir, cara. Então, o marido vai ter que trabalhar mesmo mais. A mulher vai ter que segurar as pontas mesmo, entendeu? Em casa, sem babá, se não der, entendeu? Só que tudo depende do seu projeto de vida nesse sentido. Dos dois, como que os dois estão olhando essa situação, entendeu? Então, mas se o Ítalo morrer, eu vou ter que assumir isso. Se eu morrer, o Ítalo vai ter que assumir, entendeu? Então a gente trabalha com essas possibilidades. Mas isso em qualquer família. Todo mundo, exatamente. Quem então sabe... mas se ele morrer, mas se... gente, se você trabalhar com si, você não faz nada na vida. Faz nada na vida. Se você trabalhar com si, mas se o Bertaldo morrer, então não faremos o santuário. Que loucura é essa? O outro fará. Exato. Fazer o quê? Não, mas, tipo, se o Bertaldo falar por algum motivo... Fica paralisado, né? Não Exato, você não vai fazer nada. Exatamente, você não pode pensar assim, né? Mas em relação à minha família, sempre foi... A minha família, a família do Ítalo, eles sempre falaram de forma, às vezes, discreta, a maioria das vezes, tipo, com uma coisa ali, outra ali, tipo, não mostrar satisfação, tipo, a gente descobriu que tá grávida, nem dar parabéns, entendeu? Tipo, cara de enterro, né? Mas não acontecia nada. Eu acho que não é só na sua família que eu ia dizer. Porque quando você casa e não tem filho, neguinho começa numa cobrança. Puxa, eu já tô idoso, eu não vou ter neto, não. Sim. Aí você tem o primeiro, você tem o segundo, você tem o terceiro. Agora quando você chega no terceiro, o neguinho já diz, mas agora não vai arrumar mais nada, não. Quer dizer, a pessoa regula a sua vida. Então, e sabe o que acontece? A pessoa regula... Isso eu já passei, você não lembra disso, não? Sem nunca ter pensado no assunto, Bertaldo. E sem ela não ter nada a ver com isso. Exatamente. Agora, eu acho que a nossa posição em relação às outras pessoas que não são da nossa família, eu acho que a posição em relação à nossa família sempre tem que ser uma posição de respeito, de amor e de cuidado por isso. Pelo cuidado que a gente tem que ter com essas almas, entendeu? Porque são pessoas que... Isso a gente viu acontecer dentro da nossa família, né? O nascimento das crianças foi uma mudança na vida de todos os membros da nossa família. Todos. De aproximação da fé. A minha irmã ter casado esse último sábado. A minha mãe tá de volta na igreja e tá participando da missa diária. A minha sogra também. Eu tenho certeza que os meninos tiveram um papel gigantesco nisso. Porque eles chamam os avós para a transcendência das coisas, entende? Com a postura deles, a nossa postura em relação à confiança, em relação à nossa família, o que é a nossa família dentro deles. E a gente não ter batido de frente, a gente não ter feito disso uma bandeira, de não ter feito disso tipo, nós somos muito melhores do que vocês, isso ajudou muito, entendeu? Então, acho que isso amoleceu o coração deles de alguma maneira, entendeu? Então, eu sempre disse, meu pai fala isso, tô falando especificamente, do meu pai, mas da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, mas vão ser eles que vão levar esses avós pro céu. Essas crianças que eles reclamavam. Entendeu? Tenho certeza absoluta. Porque rezam pelos avós. A começar por isso. Porque todos eles rezam por todos os avós. Porque todos eles estão presentes na vida dos avós. E isso eu acho que renova a vida de um idoso. De uma pessoa mais... Idoso claro. Não, né? De uma pessoa mais velha. Renova. Dá um ânimo novo. Eles ficam com um outro desejo de viver. Entendeu? Veem a vida diferente. Sentem um amor diferente. Que é um amor que o amor pelos filhos. E a vivência da fé pelas crianças aproxima os avós. Quantas vezes meus filhos convidaram os avós para rezar o terço, a gente abençoa os alimentos na hora que meu pai estiver lá, minha mãe estiver lá, minha sogra, meu sogro. Vocês fazem normal. É o que vocês sempre fazem. Normal, entendeu? Quando eles vão para casa dos avós, por algum motivo, não é muito comum eles dormirem lá, mas se por acaso isso acontecer,
Eles rezam Mas as geralmente 3 vão Ave todos? Marias. Todos. Eles rezam as 3 Ave Chegando na Marias. casa do vovô. Quantos? Oi. Minha mãe, ela falava assim, minha filha, eu só quero dizer uma coisa. Eu não vou ficar com mais de 2 crianças. Eu só tive 2, eu não vou ficar com mais de 2. Tá bom, hoje em dia ela fica com os 10 netos. Porque eu tenho 7, minha irmã tem 3, né? Ela hoje em dia fica com os 10. Ah, muito bom, gente. Meu mãe, sério. eu acho que deu uma mudada aí, né? Porque é difícil, né? Assim, ela deita na cama, deita todo mundo junto. Deve ser uma farra, uma delícia. E é uma coisa, porque aí os netos, tipo, o Antônio, que é o meu segundo, adora violão, e o meu pai é apaixonado por violão, então eles têm uma super conexão, Olha que entendeu? legal. Então são coisas que, assim, só Deus explica. Já viu aqueles coisas que tem assim, meu pai dizendo que não queria que eu tivesse filho. Aí parece o pai todo vestido de coisinha, fazendo tudo pela criança, pelo neto. E é mais ou menos por aí. Depois, quando nasce, aí vai vindo aquela criança, vai vindo, aí caramba, a preocupação vai, mais uma ainda vida. existe. A preocupação ainda existe. Mas não tem como. Os netos, eles fazem uma revolução mesmo na vida dos Fazem. avós, sabe? Principalmente se você educa bem seus filhos, porque eles movimentam mesmo, assim, o coração Mas dos a avós. sua-